E aí, deixa eu te falar algo. Talvez você olhe essa igreja há menos de um ano, ela cheia. Hoje nós estamos tendo a graça de poder ir para outro lugar. Como vocês viram aqui no vídeo, vai ser aqui na Vila Dias. Uma bênção do Senhor, aquele lugar. Mas eu quero te dizer algo, e eu queria que você gravasse isso no seu coração. A família Church só é a família Church, e essa igreja que cresce, porque Jesus está aqui. Se Jesus não estivesse aqui, nós não teríamos nada que nós estamos tendo. Essa igreja só é o que é, e ainda ela vai se tornar, aleluia, algo que vai ser tremendo, maravilhoso, mas por causa de Jesus. Tira a expectativa do pastor Jorge, da pastora Camila, da minha vida, da minha esposa, de toda a liderança dessa igreja. Nós não temos nada para te dar, mas aprove ao Senhor apontar o cetro dele do céu para esse lugar, e um favor de Deus está aqui. Nós não somos melhores que as outras igrejas, nós somos falhos. Se você for caminhar conosco, nós somos falhos, nós erramos, mas eu não sei descrever, eu não sei explicar. A única coisa que eu posso dizer para você: há uma graça de Deus nesse lugar. Há uma graça de Deus nesse lugar. Aleluia. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração nessa noite. Uma palavra que eu creio que vai ministrar muito a sua vida. Eu quero que você abra a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 a 8. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 a 8. Vai dizer assim: quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Uau, que palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e diz assim: levante uma das tuas mãos, fica com uma mão no coração, aponta para a minha vida e ora por mim, para que Deus me dê graça, para que eu possa ministrar essa palavra ao seu coração, para que o Senhor, em nome de Jesus, me ajude, me dê coragem, me dê discernimento, para eu poder transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ore por mim, que o Senhor venha me capacitar, eu cumprir essa função tão nobre que o Senhor me deu, de poder pregar a noiva, pastorear a noiva desse lugar, desse púlpito, ministrar o coração da noiva, ministrar o coração da igreja de Cristo Jesus. Então, nesse exato momento, eu escolho depender do Senhor. Eu não tenho capacidade para estar nesse lugar, mas eu tenho escolhido depender do Senhor todos os dias da minha vida, para cumprir essa função pastoral que o Senhor me deu. Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando. Eu escolho depender do Senhor nessa hora e nesse momento, para que o Senhor esteja fazendo uma grande obra. Assim eu oro, eu agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Querido, nós vamos ficar, se você tiver com o seu tablet, com a sua Bíblia em papel, enfim, o seu celular, nós vamos ficar só nesse texto aqui. E hoje eu quero ministrar sobre a vida do apóstolo Paulo. Essa minha linda aqui, ela diz assim: amor, por que você não monta uma série de pregação do apóstolo Paulo? Ela fala assim: como você ministra sobre a vida do apóstolo Paulo? E eu me identifico muito com o apóstolo Paulo. Ele para mim é um dos personagens que mais ministra ao meu coração. Ele fala muito ao meu coração. O Espírito Santo de Deus usa muito a vida dele para ele ministrar ao meu coração.
Então hoje, mais uma vez, eu quero ministrar sobre a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo, queridos. Um exemplo de devoção. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de um homem de Deus. Ele é um exemplo de renúncia. O apóstolo Paulo é um exemplo a ser seguido. Talvez eu entenda mais ele quando ele batia no peito e dizia assim: seja meus imitadores. Eu tenho procurado ser imitador do apóstolo Paulo, porque ele é um grande homem de Deus. Ele carrega algo tremendo, maravilhoso para a igreja. Então eu quero ministrar sobre a vida do apóstolo Paulo, pois ele é um exemplo de uma vida de fidelidade. Eu quero voltar aqui para esse texto de 2 Timóteo. Eu preciso que vocês prestem atenção em algumas informações que eu vou dar, para que você entenda bem aquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração. Então o apóstolo Paulo, enquanto ele estava escrevendo essa carta a Timóteo, é importante eu e você nós entendermos o contexto do lugar, a geografia que o apóstolo Paulo estava. Segundo alguns teólogos, alguns estudiosos, vai dizer que o apóstolo Paulo está na segunda prisão em Roma. E nessa segunda prisão em Roma, Paulo escreve esta carta a Timóteo. Paulo vai mencionar e ser usado na vida de Timóteo, para ser instruído, para falar o coração de Timóteo. Mas Paulo, ele está em uma masmorra, preso. É importante você entender o lugar que Paulo está escrevendo essa carta. Então ele está numa masmorra, num lugar sem conforto algum, num lugar difícil, de onde as pessoas, elas saíam dali leprosas ou mortos. Esse é o contexto do apóstolo Paulo. Teólogos acreditam que estas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo. As últimas palavras que ele escreveu, as últimas palavras ali que eu creio que ele estava com as pessoas, reunindo, escrevendo, falando. Olhando para esse contexto, olhando para esse cenário, o apóstolo Paulo está num lugar difícil, duro, uma masmorra, uma prisão. Paulo, um dos maiores missionários, um dos maiores teólogos, um dos maiores apóstolos, um dos maiores implantadores de igreja, está preso, abandonado, velho, acredito que cheio de dores, acredito que cheio de cicatrizes. O apóstolo Paulo está nesse contexto, tendo que suportar o rigoroso frio, o inverno daquela época, e o abandono de todos os seus amigos. É nesse contexto, é nesse cenário que o apóstolo Paulo está. Mas mesmo diante de uma circunstância difícil, o apóstolo Paulo, ele vai olhar para o seu histórico de vida. E Paulo, ele vai ter um profundo senso de um dever cumprido. De um dever cumprido. E ele vai dizer assim, uma frase que nós ouvimos, um versículo que nós ouvimos muito, que é o versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo, eu olhando para esse texto aqui, Paulo está dizendo, mesmo diante de tantos conflitos, mesmo diante de tantas lutas, ele está dizendo, eu permaneci fiel, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Ele permanece fiel. Por isso que no começo eu disse que Paulo é um exemplo de uma vida de fidelidade. E o tema da mensagem nessa noite é uma vida de fidelidade. É isso que o Senhor colocou no meu coração, para ministrar a sua vida. E observando esse texto aqui, Paulo, ele vai nos ensinar 3 maneiras de como viver uma vida de fidelidade. Ô meu querido, Deus te abençoe, viu? Isso é uma bênção do Pai. Aleluia. Estamos olhando aqui para a vida de fidelidade de Paulo. Paulo, ele vai nos ensinar 3 maneiras sobre uma vida de fidelidade. E a primeira maneira, o primeiro tópico que nós vamos ver nessa noite está aí no versículo 7, quando diz assim: combati o bom combate. Combati o bom combate. E olhando aqui para essa ideia de combater o bom combate, eu creio que Paulo, ele vai usar uma linguagem militar. Combati o bom combate.
Eu creio que Paulo tem essa linguagem militar, porque ele convivia muito com os soldados romanos. Até mesmo quando ele estava sendo protegido, ele convivia com os soldados romanos. Então eu creio que ele tem na mente essa ideia de combater o bom combate. Então eu creio que ele tem na mente as guerras dos soldados romanos, as lutas. Então eu creio que ele está olhando ali, visualizando, e o Espírito Santo de Deus está ministrando ao coração dele. Essa ideia de combater o bom combate. Então ele vai usar nomes, descrições de soldados, para falar a respeito de combater o bom combate. Por isso que eu creio que ele tem em mente isso. Por isso que ele se refere, e ele fala assim: combati o bom combate. Combati o bom combate. Aqui nós conseguimos entender melhor isso. Aqui nós conseguimos compreender porque o apóstolo Paulo está usando essa linguagem. Queridos, mas quando eu olho para o contexto do apóstolo Paulo, e quando eu penso nessa ideia de combater o bom combate, uma das coisas que vem ao meu coração é que Paulo, o grande combate que Paulo combateu foi contra si mesmo. Foi a luta contra si mesmo. Irmãos, e pensa num combate difícil para ser travado, é quando nós temos que combater nós mesmos. Tem dias que nós amanhecemos que tem hora que eu não entendo. É porque vocês acham que a gente é pastor e a gente não sente as coisas. Quero dizer para você, nós somos gente, a gente sente como vocês. Só uma graça sobre a nossa vida. O Senhor derramou uma unção para a gente poder cuidar da noiva, poder cuidar da igreja. Mas nós somos gente como vocês. Tem dia que eu amanheço que eu falo assim: meu Deus, eu estou bem com essa abençoada, com esse presente de Deus. Eu estou bem com a minha filha. Eu estou bem com a igreja. Por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Eu creio que há uma constante luta dentro de nós. Os nossos conflitos, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos ao inimigo lançar, como a Bíblia nos ensina, que ele lança setas sobre as nossas mentes. Então, querido, eu creio que olhando aqui para a vida do apóstolo Paulo, eu creio que uma das maiores guerras, combates, lutas, conflitos que ele teve foi contra si mesmo. Não precisa você abrir, mas se nós olharmos Romanos capítulo 7, do versículo 19 ao 20, vai dizer assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, se nós observarmos esse texto aqui, Paulo, ele vai lutar contra si mesmo. Paulo, ele vai lutar contra as lutas, os conflitos que está dentro dele. Eu creio, querido, que Paulo, ele luta contra tudo aquilo que foi construído dentro dele. Tudo aquilo que estava construído desde a sua infância, eu creio que Paulo luta contra isso. Ei, Paulo, ele foi preparado para ser um grande líder judaico. Mas ele vai ter um encontro com o Senhor, ele se converte ao cristianismo. Então eu creio que quando Paulo olha para dentro de si, ele olha lá, que ele estava sendo preparado para ser um grande líder judaico, ele se converte ao cristianismo. Há uma constante luta, uma guerra, um combate dentro do apóstolo Paulo. Ele luta contra ele mesmo. E eu creio que Paulo, ao olhar para o seu interior, para o seu íntimo, ele vai se deparar com essas guerras, com essas lutas, com esses conflitos, com situações do passado, com dores. Então é por isso que eu creio que ele tem essa linguagem: combati o bom combate. Por isso que eu entendo que tem uma grande luta, começa esse combate dentro dele, essa luta, essa dificuldade. É isso que o texto está nos ensinando. Então o apóstolo Paulo, ao olhar para dentro de si, ao olhar para a sua vida, ele precisa desconstruir aquilo que um dia foi construído. Ele olha para dentro de si e fala: está tudo errado, meu Deus. Eu fui preparado aqui para ser um grande líder judaico. O judaísmo é contra o cristianismo, agora eu me converto ao cristianismo. Meu irmão, ele precisa desconstruir. Pensa em algo que é difícil, é desconstruir aquilo que está dentro da gente. Pensa em algo que é difícil, é desconstruir crenças que está dentro da gente. Às vezes nós somos criados assim. Os nossos pais, com as boas intenções,
dentro das limitações dele, eles nos criaram de uma maneira. E eu tenho certeza que foi com todo amor, com todo carinho. Mas eles não têm o discernimento que hoje eu e você nós temos de criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele é ensinado de uma maneira. Aí ele se rende ao cristianismo. Então ele precisa olhar para dentro de si. Quando ele olha para dentro de si, ele fala: meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro de mim? Então ele começa esse combate. Ele começa essas lutas. Irmãos, que loucura isso. Que loucura essa situação, irmãos. Eu creio que hoje fica muito fácil nós avaliarmos a vida do apóstolo Paulo. Porque hoje a vida dele tem um começo, um meio e um fim. Mas eu tento imaginar, eu fico imaginando cada processo. Eu fico imaginando cada conflito. A guerra no íntimo do apóstolo Paulo. Os dias vividos pelo apóstolo Paulo. Então hoje nós vemos, vou repetir, hoje nós vemos esse homem. Meu Deus, um homem histórico, um homem abençoado. Um homem que marcou o cristianismo. Mas eu fico imaginando o dia a dia dele. As lutas dele. As dificuldades dele. Então eu consigo entender quando esse texto aqui em Romanos diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, o que eu faço. Irmão, isso mostra a luta, a dificuldade. Então eu fico tentando pensar no dia a dia dele, pensar nos conflitos, no processo dele. Eu fico imaginando ele vivendo esses dias. Volto a dizer, com o treinamento que ele teve para o judaísmo. Então ele precisa desconstruir isso. Ele precisa mudar isso dentro dele. Ele precisa mudar a educação que foi dada a ele. Mas é uma educação totalmente contrária àquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus menciona. É isso que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Ele tem que ir contra os ensinamentos que um dia os pais, que um dia as pessoas, mestres, teólogos, creio que um dos principais da época, como foi Gamaliel. Então ele tem esses ensinamentos, ele está brigando contra isso, ele está combatendo com bom combate. É por isso que eu creio que ele tem esse conflito com ele mesmo. É por isso que eu creio que ele tem esse combate consigo mesmo, combatendo o bom combate consigo mesmo. Querido, mas quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, e quando eu olho aqui para a vida dele, eu vejo uma das maiores qualidades da vida dele, que está lá em Filipenses 4. E ele vai dizer assim, lá, que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, está olhando para ele mesmo, olhando para esse capítulo, pastor Jorge, ele está dizendo: eu aprendi a lidar comigo mesmo. Meu Deus, isso é desafiador. Você aprender a lidar com você mesmo. Volto a dizer, tem dias que você fala: meu Deus do céu. A hora que você vai ver toda aquela situação, não tem nada a ver. Eu falo: meu Deus, por que eu me deixei me perder por essa situação? Porque é uma batalha contra nós mesmos. O homem vive contra as suas batalhas, contra o seu olhar. Um monte de situação de homem vendo pornografia, está assolando a igreja, está assolando ministérios. Então o apóstolo Paulo, ele está lutando contra si mesmo. Ele está lutando, está combatendo o bom combate. Então quando ele aprende a lidar consigo mesmo, ele vai dizer assim: pessoas não me dominam mais. Eu aprendi a conviver. Eu sei ter domínio próprio. Eu aprendi a conviver em toda e qualquer situação. Lembra quando ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Se tornou até um versículo aí que chama a atenção de todo mundo. Mas quando você vai pegar o contexto desse versículo, você vai ver o porquê que Paulo está dizendo: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Se você pegar o contexto desse versículo, você vai ver que ele vai dizer assim: eu aprendi a viver na escassez e na abundância. Então ele aprende a viver. Então Paulo, ele aprende a lidar consigo mesmo, independente do que Paulo vai enfrentar, por causa do autocontrole, por causa do domínio próprio de Paulo, que ele aprendeu a conviver consigo mesmo, com as suas batalhas dentro dele. Independente do que ele vai enfrentar, ele vai dizer assim: eu sou fiel ao meu Senhor.
eu permaneço fiel ao meu Senhor. Então eu olho para esse texto, e eu vejo Paulo dizendo assim: eu não vou negociar as Escrituras, eu não negocio as Escrituras, o que as Escrituras dizem, eu vou permanecer nela, eu vou andar nela, independente da circunstância que eu viver. Eu sei viver em toda e qualquer circunstância. Eu não vou negociar as Escrituras, eu vou permanecer na palavra. Nada me separa do amor de Jesus. Nada me separa do amor de Jesus. Nada. Querido, nessa noite, eu quero te fazer algumas perguntas, para que você reflita, para que você pense na tua vida de fidelidade. Como você tem combatido o bom combate? Como você tem combatido o bom combate? Como você tem lutado as suas guerras? Como você tem lutado as suas guerras, os seus conflitos? Como você tem lidado com o que está dentro de você? Como você lida com o que está dentro de você? Como você lida com as suas dores? Como você lida com as suas dificuldades? Como você lida com situações que você viveu no passado? O passado ainda continua te dominando. O apóstolo Paulo teve essas lutas todas, essas dificuldades todas. Tem um versículo que ele diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Como você tem lidado com o seu passado? Como você lida com situações que trouxeram rejeição? Como você lida com situações que trouxeram para você traição? Como você lida com isso? Como você lida com essas dores que no decorrer da vida você foi adquirindo? Esse dia minha esposa pregava sobre isso, que nós não devemos permanecer na dor. Nós temos que sair dela e prosseguir para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Então fica essas perguntas. Será que você tem lidado bem com os seus traumas? Será que você tem lidado bem com os seus conflitos, com as suas lutas? Diante de tudo que você vive, tudo que você viveu no seu passado e você vive agora no seu presente, será que você tem lidado bem com isso? Como você lida com todas essas coisas? Hoje o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que aprender a viver em toda e qualquer circunstância. Hoje o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que viver com os nossos conflitos, com as nossas dores, com as nossas lutas. E o Senhor vai nos ajudando. E a graça do Senhor vai nos acompanhando, nós vamos seguindo. É isso que a vida do apóstolo Paulo está nos ensinando. E eu te pergunto nessa noite, independente das suas lutas, das suas dores, você tem sido fiel ao Senhor? Você permanece fiel ao Senhor? Você permanece firme, seguindo o propósito que Deus tem para a tua vida? Será que nessa noite você tem uma vida de fidelidade? Você tem uma vida de fidelidade? Será que nessa noite você pode dizer: sei viver em toda e qualquer situação? Será que nessa noite você pode dizer: eu aprendi a lidar comigo mesmo? O meu dia a dia já não tira a minha estabilidade. O meu dia a dia não tira mais do eixo. Não, eu sirvo a um Deus vivo, um Deus que constantemente está falando conosco, um Deus que constantemente está sinalizando. Eu costumo dizer algo: se você viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida na leitura da palavra, você nunca vai ser desavisado, nunca. Lutas, dificuldades que vai vir, o Senhor vai te avisar e você vai saber lidar com os seus conflitos. Nunca. Se você entender essa vida de devocional, essa vida com o Senhor, querido, você vai ficar no lugar onde Deus se revela para você, através de pessoas, onde Deus fala através do púlpito, onde Deus vai falar no seu devocional, onde Deus vai falar no jejum, em renúncia. Se existe algo que Deus ama falar, eu creio que é conosco. Se nós observarmos a palavra, Ele está sempre querendo se comunicar com a gente. Ele deu o seu único filho. O pecado separou a minha vida e a sua dele. Ele deu o seu único filho
para se tornar esse intermediador entre nós e Deus. Hoje Jesus é esse elo, Jesus é essa ponte. Nós temos esse privilégio de nos achegarmos ao trono de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus que nós podemos nos achegarmos a esse trono com confiança, porque Deus nos ouve. A Bíblia diz assim que é um trono de graça, um trono de misericórdia. E a Bíblia diz assim que nós devemos nos achegarmos nesse trono em momento oportuno. Então é esse Deus, esse é o nosso Deus. Então eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu quero que você compreenda isso nessa noite. Então faça essa minha pergunta. Você tem aprendido a viver em toda e qualquer situação? Será que você pode dizer, dependente da circunstância, o meu Deus não perde o controle? Eu gosto muito de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Independente do que aconteça, todas as coisas vão cooperar para o bem. Hoje nós estávamos tendo um tempo de mesa, almoçando, e a Raquel queria ter um tempo conosco, e nós colocamos ela em vídeo chamada, e ela estava contando das dificuldades que ela tem passado por causa do câncer, e eu falava, filha, você tem uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Nós só precisamos de uma palavra. Filha, descansa, filha. Você tem uma palavra. Então a circunstância não pode nos dominar. Nós temos que olhar para o nosso Deus, e quando Ele libera uma palavra, pode o mundo se estremecer, pode as coisas acontecer. Quando Ele diz, vai acontecer. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Eu amo dizer isso. Se nós sairmos agora ali, eu acredito que o céu pode estar estrelado. A Bíblia diz assim que o nosso Deus chama cada estrela pelo seu nome. A Bíblia diz assim que Deus chama a existência as coisas que não existem. Se não existe algo, Deus é capaz de criar para as nossas vidas. Esse é o meu Deus e o teu Deus que nós servimos. Então nós precisamos compreender. E nós precisamos não deixar circunstâncias e situações dominar as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando. E nessa noite eu quero ministrar o teu coração a respeito disso. Não deixa a circunstância te dominar. Será que nessa noite você pode olhar para os seus passos? Será que nessa noite você pode olhar para os seus passos e dizer, eu tenho uma vida de fidelidade. Eu peco, eu erro, mas eu não tenho prazer no pecado. Eu não planejo o pecado, eu não vivo no pecado. Eu não ando no pecado. Eu gosto muito de dizer isso, para fazer essa separação. Existe você pecar, você errar, mas existe uma vida no pecado. Quando você planeja, quando você, vai arquitetar, vai pecar. Eu tenho assim no meu coração que pecar é como você pisar na casca de banana. Você pisa na casca de banana por querer? Não. Você pisou, você errou. Isso é pecar. Agora, viver uma vida no pecado é você planejar, você viver. Então, querido, olha para a tua vida se você tem uma vida de fidelidade. Olha para a sua vida se você tem combatido o bom combate. E olhando para esse texto, olhando para essa ministração, eu aprendo com a vida de Paulo, que uma das maneiras de nós termos uma vida de fidelidade, pastor Jorge, é combatendo o bom combate. É combatendo o bom combate. A segunda maneira que Paulo nos ensina sobre uma vida de fidelidade, continua aí no versículo 7. Diz assim, completei a carreira. Esse é o nosso segundo tópico, completei a carreira. Querido, da mesma forma que Paulo, ele utiliza essa linguagem militar, quando ele diz assim, combati o bom combate. Eu creio que quando ele fala sobre completei a carreira, ele vai usar uma linguagem diferente. E eu creio que daí, ele tem em mente os jogos romanos. Eu creio que ele tem em mente os jogos ali no Coliseu. É isso que ele tem em mente. Então por isso que eu creio que assim como ele usou uma linguagem militar para combater o bom combate, aqui ele usa, completei a carreira, venci, passei as barreiras. Eu creio que está na mente de Paulo aqui os jogos romanos. É por isso que ele usa essa linguagem. É por isso que eu creio que ele tem em mente a ideia dos jogos romanos. Essa linguagem de competição. Paulo gostava muito, guarda isso aqui no teu coração, de aproveitar a cultura local. Ele gostava muito disso. Paulo era um grande evangelista.
Então Paulo gostava muito de usar algumas linguagens, de aproveitar essa cultura local, para pregar as mensagens que fosse entendida melhor para o povo que ele estava ministrando, as mensagens que ele estava ministrando, a cultura ali, né, algo cultural que ele estava ministrando. Então por isso que ele usa essa linguagem, para facilitar, para que o público venha entender, para aquelas pessoas que ele está ministrando venham entender isso. Então ele usa essa linguagem sobre competição. Completei a carreira, venci, passei pelos obstáculos, aleluia, eu venci, passei isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E eu acredito que Paulo tem em mente, quando ele diz assim, completei a carreira, eu acredito que ele tem em mente os seus sofrimentos. Eu creio que ele se lembra dos seus sofrimentos. Então eu creio que ele se lembra quando ele foi perseguido em Damasco. Então eu creio que ele se lembra quando ele foi rejeitado em Jerusalém. Então eu creio que ele se lembra quando ele foi esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, foi preso e açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, foi chamado de impostor em Corinto, foi preso em Jerusalém, enfrentou um naufrágio na viagem de Roma, foi picado por uma cobra na ilha de Malta, foi preso 2 vezes na cidade de Roma. Agora ele está em uma masmorra, aguardando a sua inevitável execução. Ele está nesse cenário, ele está nessa circunstância, nessa situação muito difícil. Paulo está enfrentando nesse contexto. Ele está sozinho. Paulo está abandonado. No versículo 16 desse mesmo texto, diz assim, vai dizer assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Eu fico pensando aqui, queridos, um dos maiores pregadores do Evangelho, um evangelista fantástico, um dos maiores implantadores de igreja. Queridos, eu acredito que ele ajudou muita gente, mas muita gente ele ajudou. Agora ele está sozinho. Nenhum ser humano vai ao encontro de Paulo, veio consolar, veio ser um ombro amigo. Ele está sendo julgado. Pastor, ninguém chegou aqui e falou: Paulo, estou aqui, lá no cantinho, sem os guardas verem. Paulo, eu estou aqui. E faz um coraçãozinho. Está me vendo, Paulo? Não. Ele vai dizer assim: ninguém, esse homem que foi marcante, esse homem que foi relevante na história, esse homem que foi relevante no cristianismo, esse homem que fez toda a diferença no cristianismo, ele está sem um ombro amigo. Ele está abandonado, irmão, abandonado. Queridos, mas nesse momento de luta, olhando para esse texto, Paulo poderia estar depressivo, amargurado, triste por causa de toda essa circunstância. Coisa ruim é quando nos rejeita, irmãos. Coisa ruim, é difícil. Muitas vezes a gente cuida. Vou falar aqui uma linguagem de pastor. Tira o carrapicho, faz aqui, coloca um remédio. Daqui a pouco a ovelha está chutando. A ovelha está te desprezando. Eu creio que Paulo está nessa circunstância, nessa situação. Ele está dizendo: todo mundo me abandonou. Eu estou aqui nessa masmorra, nesse lugar frio, nesse inverno. Os meus amigos me abandonaram. Eu estou sozinho. Eu ajudei tantas pessoas. Então Paulo, ele poderia estar depressivo, amargurado, triste. Mas Paulo vai olhar para o seu passado, aleluia. E ele vai ter uma alegria indescritível. Ele vai dizer assim: completei a carreira. Completei a carreira. Mesmo vivendo esse momento, perto de ser decapitado, mesmo sofrendo tudo que ele passou, ele vai olhar para o seu histórico de vida e vai dizer: fui fiel ao meu Senhor. Fui fiel ao meu Senhor. Eu completei a minha carreira. Lembra lá das informações de onde Paulo estava escrevendo a carta? Eram as suas últimas palavras. Ele está escrevendo e analisando a sua vida. Ele está escrevendo e olhando o seu histórico de vida. E ele está nesse contexto.
E com toda a convicção ele está dizendo: eu completei a carreira. Eu venci. Querido, quando eu olho aqui para esse texto, eu olho para a vida de Paulo. Paulo, ele nos ensina que nós não devemos abortar processos. Eu vou repetir. Paulo nos ensina que nós não devemos abortar processos. Tem promessas que você só vai viver se você viver o processo. Se você abortar o processo, você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Paulo nos ensina que nós devemos completar a carreira. Não podemos ficar pelo caminho. Não podemos tropeçar pelo caminho. Não podemos deixar a circunstância nos dominar. Volto a dizer, eu tenho uma palavra. O mundo pode cair, pode acontecer o que for. Eu vou permanecer na palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Ei, eu e você, nós gostamos dessa situação. Deus, eu tenho uma palavra, mas fala novamente comigo. Querido, se Deus quiser falar, Ele vai falar. Mas se Deus não falar, fica na palavra que Ele falou contigo atrás. Permanece na palavra que Ele falou com você. Permanece naquilo que Ele está ministrando ao teu coração. Então guarda isso no teu coração. Nós precisamos guardar. Você só vai viver as promessas de Deus se você não desistir. Permanece firme. Pastor Jorge falou, por isso que eu falei que o Espírito Santo de Deus está aqui, porque tinha a ver com a minha mensagem, com aquilo que o Senhor está ministrando ao meu coração. Eu não sei como você entrou nessa noite aqui. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é o seu conflito, qual é a sua dificuldade. Mas o Senhor me trouxe nesse lugar para ser um instrumento de Deus na tua vida, para ser usado na tua vida para dizer: ei, não desista! Ei, não desista! Independente da circunstância que você está passando, independente das tuas dores, da tua rejeição, não desista! Permanece firme. Tenha uma vida de fidelidade. Não importa qual é a sua dor. E eu não estou aqui sendo insensível à tua dor, não é isso. É que Deus tem um propósito em todas as coisas, querido. Deus não perde o controle. Deus não perde um controle. Se existe algo que eu tenho aprendido no meu caminhar com o Senhor, é saber que Deus não perde o controle de nada. É saber que Ele já antecipou todas as coisas nas nossas vidas. Ele já sabe do dia do amanhã. Deus, Ele é preventivo. Ele vem antes. Que coisa mais gostosa, prazerosa é saber que segurança traz ao meu e ao seu coração. Saber que Deus já sabe do nosso dia do amanhã. Mesmo diante das nossas dores, das nossas aflições, das nossas lutas. Ele já sabe dos nossos dias de amanhã. Então não importa qual a cicatriz que você tem. A forma como você está marcada. Que você está marcado. Eu creio que Deus vai usar tudo isso para a honra e glória do Senhor. Primeiro em nós, depois a partir de nós. Guarda isso, primeiro em nós, para depois a partir de nós. Então não importa, permaneça, fica firme. Fica firme com o Senhor. Ei, guarde isso aqui no seu coração. Deus, Ele não desperdiça tempo. Deus, Ele não desperdiça tempo. Deus tem um propósito na tua dor. Deus tem um propósito na tua dor. Eu creio, pastor, que nós estamos na direção do Espírito. E se o Espírito Santo de Deus está me insistindo, está ministrando ao meu coração para eu insistir, é porque Deus quer trabalhar em dor nessa noite. Deus quer que você entenda a mesma dor que o apóstolo Paulo teve. Então Deus não desperdiça tempo. Ele sabe de todas as coisas, Ele controla todas as coisas. Permanece firme aí no Senhor. Ei, vai valer a pena, não desista. Não desista em nome de Jesus. Não desista, vai valer a pena. Vai valer a pena. Você vai poder dizer lá na frente, como o apóstolo Paulo diz: completei a carreira. Completei a carreira. Vivi o meu propósito. Por isso viva o seu propósito, caminha nele. Faça aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer realizar.
eu quero te deixar algumas perguntas também para você poder refletir. Se você estivesse no mesmo contexto de Paulo, sentindo que chegou o tempo de você partir, você falaria como o apóstolo Paulo? Completei a carreira. Será que fosse hoje o dia que você fosse embora? O dia que Jesus marcou com você para te levar? Será que você teria esse mesmo procedimento? Será que você falaria como o apóstolo Paulo? Completei a carreira. Eu venci. Eu fui fiel. Eu cumpri o meu propósito. Eu vivi uma vida de fidelidade. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa ministração, eu aprendo com a vida de Paulo, que uma das maneiras de nós termos uma vida de fidelidade é completando a carreira. É completando a carreira. A terceira maneira que Paulo nos ensina sobre uma vida de fidelidade, continua no versículo 7, e vai dizer: guardei a fé. Guardei a fé. Esse é o nosso terceiro tópico. Guardei a fé. Queridos, eu fico imaginando se Paulo fosse avaliado, pastor, nessa circunstância, pela teologia da prosperidade. Como que eles avaliariam? Essa teologia barata. Essa teologia que prega que tudo tem que ir bem. Tudo tem que ir bem. Tem hora que eu fico imaginando essa teologia barata, se deparando com Paulo nessa circunstância. Tudo tem que ir bem. Que nós não vamos ter lutas, que nós não vamos ter dificuldade, que a vida cristã é um mar de rosas. Essa é a teologia da prosperidade. Eu fico pensando, irmãos, o que eles falariam para o apóstolo Paulo nessa circunstância? Talvez olhando para a vida do apóstolo Paulo, nessa masmorra, nessa luta, nessa dificuldade, eu creio que eles diriam: um total fracasso. Esse homem é um total fracasso. Esse é o grande líder do cristianismo. Esse é o grande líder do cristianismo. Esse é o grande missionário do cristianismo. Olha aí para ele está preso. Ele está em uma masmorra. Ele está morrendo. Ele está pobre. Ele está sozinho, abandonado, perto de ser executado, decapitado. Ei, para o judeu era muito importante você ter descendência. Paulo não deixou descendência nenhuma. Nenhuma. Paulo ele não deixou herança. Paulo ele não deixou fortunas, riquezas. Eu acredito que Paulo não seria valorizado por essa teologia barata, para essas pessoas que pregam esse evangelho tão fácil, só pelo fato dele não ter tido essa prosperidade, os valores que a terra, né, menciona, que a terra diz. Então eu creio que essa teologia, eu creio que pessoas olhariam para a vida de Paulo e diziam que ele seria um fracasso. Queridos, quando eu olho aqui para a vida de Paulo, a vida de Paulo não foi uma colônia de férias, pastor. Não foi uma colônia de férias. Não foi um parque de diversões. A vida de Paulo não foi isso. A vida de Paulo foi um combate. Foi lutas. A vida de Paulo era, terror por fora, terror por dentro, ameaça por fora. Assim era a vida de Paulo. Mas mesmo assim, meus queridos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele não retrocede. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo não desiste. Mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele não volta atrás. Paulo, ele não se intimidou com as ameaças. Paulo, ele não negociou princípios da vida dele. Mesmo diante dessa circunstância. Mesmo diante das lutas. Mesmo diante das ameaças. Dos terrores que ele tinha por dentro. Ele não negociou princípio. Paulo, ele não prostituiu o seu ministério. Paulo, ele não prostituiu o seu ministério. Ele não abriu mão daquilo que o Senhor deu para a vida dele. Paulo, ele não vendeu a sua consciência. Paulo, ele não vai vender o seu ministério por dinheiro. Paulo, ele não vai vender o seu ministério pela fama. Não, nada disso. Paulo, ele está olhando nesses textos aqui, ele está olhando para o seu histórico de vida,
E ele está dizendo: eu guardei a minha fé, eu permaneci fiel, eu não saí do caminho, eu não saí do propósito, eu não abri mão da minha fé, eu não abri mão da minha fé, eu não abri mão daquilo que é mais precioso para a minha vida, eu não abri mão do meu Jesus, eu permaneci fiel a Ele, eu permaneci querendo servir ao meu Jesus. Eu gosto muito de Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim: todavia não me importo, nem considero a vida de valor algum para mim mesmo, tão somente se puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Essa é a vida do apóstolo Paulo, mesmo diante de todas as coisas, mesmo diante das lutas. Querido, nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: você tem prostituído o seu ministério? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Pessoas, infelizmente, têm prostituído o ministério por causa de fama, por causa de dinheiro, por causa de prazer. Eu quero lembrar aqui que ministério não é só pastoral, querido. Eu quero aqui deixar você ciente que ministério não é somente dentro de igreja. A sua família é um ministério. A sua empresa é um ministério. O seu emprego que Deus te colocou é um ministério. E muitas vezes nós trocamos esse ministério por causa de status, por causa de dinheiro. Nós precisamos ter esse cuidado, queridos. Cuidado com aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Não prostitua aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E deixa eu falar algo que tem apertado o meu coração. Quantos de nós temos deixado de cumprir o nosso papel de pai, de filhos, marido, servo, por causa de dinheiro, por causa de status? Quantos de nós, por causa de prazer? Quantos de nós temos deixado de cuidar da nossa família, que é o nosso primeiro ministério, por causa de prazer, por causa de tanta circunstância? Não adultere aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não adultere aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não negocie aquilo que Deus colocou na sua vida. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Querido, infelizmente as pessoas só pensam em um evangelho de prosperidade. Infelizmente as pessoas só pensam no evangelho de troca. Quer usar Deus para os seus próprios prazeres. Infelizmente deixamos de anunciar o evangelho de renúncia. Deixamos de anunciar um evangelho da graça. Nós estamos deixando o evangelho da cruz. Infelizmente as pessoas têm anunciado um evangelho que muitas vezes nos assusta. Um evangelho que tudo pode. Ei, tem momento que eu fico perguntando: até onde vai a nossa liberdade cristã? Porque nós estamos vivendo uma época que tudo pode. Ah não, não tem nada a ver não, eu posso fazer aqui. Ah não, Querido, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. O nosso Deus é um Deus santo, Ele nos chama para a santidade. Nós temos que viver uma vida cada dia nos aproximando do Senhor. E toda vez que eu e você nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vamos nos sentir pecadores. Então, em nome de Jesus, toma cuidado com isso. Com esse evangelho que tudo pode. Toma cuidado com isso. Meus queridos irmãos, guarde a sua fé. Guarde a sua fé. E aqui está a terceira maneira que eu aprendo com a vida de Paulo. Para nós termos uma vida de fidelidade, nós temos que guardar a nossa fé. E eu quero concluir essa palavra. Mencionando o versículo 6. O versículo 6 diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu imagino que possa estar passando na sua mente assim: pastor Leles, o que é libação? Querido, libação ela é uma oferta líquida. Geralmente ela era aspergida, a ideia de ser derramada no altar. Esse líquido de libação
era valioso demais. Era valioso. Era algo como se fosse uma bebida ou um azeite. A libação, ele tinha um cheiro. Quando a libação era derramada no sacrifício, ali era derramado para subir para as narinas de Deus como um cheiro suave. Como um cheiro suave ao Senhor. E o que eu acho interessante nesse texto, nesse versículo, é que Paulo está usando o termo libação num sentido figurado, para dizer para Timóteo e as igrejas futuras que sua vida está sendo derramada, que a sua vida está sendo oferecida a Deus como oferta agradável, como cheiro suave. Querido, olha a consciência do apóstolo Paulo quando eu olho para esse texto aqui. Ele está dizendo assim: a minha vida foi valiosa, a minha vida ela foi agradável, a minha vida é um sacrifício vivo ao Senhor. Eu creio que Paulo está dizendo: a minha vida ela vai subir como aroma, como cheiro suave ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E querido, Paulo nesse momento, nesse contexto, nesse cenário tão difícil, Paulo ele está celebrando a sua história. Paulo ele está celebrando a sua carreira. Talvez aqui, diante de uma sociedade que não valorizou ele, mesmo preso em uma masmorra, Paulo ele vai olhar para trás, ele vai olhar para o seu histórico e vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo: chegou o grande dia, por isso eu estou celebrando. Paulo está dizendo: eu estou sendo derramado como oferta de libação. A minha vida sobe como aroma suave diante do Senhor. Paulo está celebrando. No versículo 8 ele vai dizer assim: já agora, a coroa da justiça me está guardada, aleluia, o qual o Senhor, meu reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ei, quando eu olho para esse versículo aqui, Paulo está celebrando a coroa eterna. Paulo ele está celebrando a coroa eterna. Paulo ele está celebrando o dia da redenção. Paulo ele está diante do seu reto juiz. Mesmo que ele não seja valorizado pela sociedade, mas ele está diante do Deus que tudo vê. Ele está diante do Senhor, que nada fica oculto aos seus olhos. Ele está olhando a sociedade, olhando para ele, talvez desprezando ele, mas ele está dizendo assim: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a carreira. E ele está olhando para ele está escrevendo essa carta e dizendo assim: eu não estou falando isso diante de homens, eu estou falando isso diante do meu reto juiz, aquele que vê todas as coisas. Eu tenho uma vida de fidelidade, eu tenho essa vida de fidelidade, por isso eu estou o quê? Celebrando. Por isso Paulo está celebrando. Ele está dizendo assim: meu Deus, eu passei luta, eu combati o bom combate contra mim mesmo, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé, eu não adulterei o meu ministério. Agora chegou o dia de eu celebrar, agora chegou o dia de eu me alegrar, chegou o meu dia da redenção. O meu Jesus vai se encontrar comigo. Eu estou diante do meu reto juiz, ele vai me dar uma coroa da vida eterna. Aleluia, que bênção isso. E fica uma pergunta para as nossas vidas nessa noite: se hoje fosse o seu último dia de vida, olhando para a sua história, você seria derramado como oferta de libação? Será que a tua vida seria agradável ao Senhor? Será que você subiria como um cheiro suave às narinas do Senhor? Olharia para você, Senhor, e falava: vem, meu servo bom e fiel, a tua vida me agrada, eu te vi quando ninguém te viu. É isso que está acontecendo aqui. Será que o Senhor Jesus voltasse? Será que eu e você nós subiríamos como um aroma suave, como um cheiro suave ao Senhor? Será que eu e você estaríamos celebrando a nossa história hoje? Será que eu e você estaríamos dizendo: Senhor,
glória ao teu nome, aleluia. Chegou o grande dia da redenção, chegou o dia que eu vou me encontrar, o dia mais esperado da minha vida. Eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, eu completei a carreira, por isso eu vou celebrar. Por isso eu vou celebrar. Será que você diria isso? Será que você diria: eu venci, eu alcancei o meu alvo, agora eu vou receber a coroa da vida eterna, eu cumpri o meu propósito? Foi duro, custou muito, foi difícil, tanta renúncia, fiquei sozinho, ninguém me ajudou, fui abandonado, meus amigos me deixaram, mas eu tenho uma vida de fidelidade. E agora eu quero que você se levante, em nome de Jesus, porque nós estamos terminando. E eu quero te desafiar a você ter uma vida de fidelidade. Eu quero te desafiar a você ter uma vida de fidelidade como o apóstolo Paulo teve. Deus nos chama para uma vida de fidelidade. Deus nos chama para uma vida de fidelidade. Eu quero adorar com você, porque é algo que eu tenho aprendido nesse lugar, é a gente celebrar cada palavra que Deus fala ao nosso coração. Cada palavra que Deus fala é uma sinalização, é uma placa, é um corrigir, é um alinhar, é um convencimento, é um arrependimento. Então vamos celebrar para nós terminarmos esse culto, em nome de Jesus. Eu quero celebrar.